Eu sempre achei que Belo Horizonte fosse só uma cidade de concreto, trânsito pesado e noites apressadas, daquelas em que todo mundo parece ocupado demais para reparar no que existe além das avenidas iluminadas. Mas naquela madrugada, tudo mudou de um jeito que eu ainda tenho dificuldade de explicar, sem sentir o mesmo frio na espinha que senti naquela noite. Meu nome é Rafael. E eu preciso contar exatamente o que vi, porque até hoje a imagem daquela luz não saiu da minha cabeça. Foi na Serra do Curral, aquela massa escura e imponente que recorta o horizonte da cidade como uma sentinela antiga. De dia, ela já tem algo de inquietante, como se escondesse alguma coisa sob as pedras e a vegetação seca. Mas à noite, vista de longe, a serra parece outra coisa. Um corpo enorme deitado no escuro, imóvel, silencioso, esperando. Foi ali que começaram os relatos. Moradores diziam ver uma luz descendo devagar pela montanha, numa lentidão tão estranha que parecia deliberada. Não era lampejo de carro, não era poste, não era clarão de helicóptero. Era uma presença, um brilho pálido, quase frio, que surgia no alto e ia escorrendo pelo relevo como se conhecesse o caminho. No começo, eu achei que fossem histórias aumentadas pelo medo, daquelas que ganham força quando passam de boca em boca. Pensei em brincadeira, em exagero de gente que gosta de mistério. Mas tudo começou a mudar quando conheci o Tiago. Ele vive aos pés da serra há anos. Conhece aquele lugar como quem conhece os próprios corredores de casa. E quando ele falou comigo, não falou como quem quer impressionar. Falou baixo, sério, com os olhos fixos na montanha, como se ainda estivesse vendo alguma coisa ali naquele instante. Tiago me disse que não era imaginação de ninguém. Disse que noites antes tinha visto a luz com os próprios olhos, descendo devagar, sem pressa, sem ruído, como se obedecesse a uma vontade que eu ainda não conseguia compreender. A maneira como ele falou me deixou inquieto. Não havia dúvida no rosto dele. Havia medo contido. E foi exatamente isso que me fez parar de tratar essa história como boato. Naquele momento, eu senti que havia algo na Serra do Curral que não queria ser ignorado. Algo antigo, silencioso e talvez perigoso. E se você quiser continuar comigo nessa investigação, fique até o próximo capítulo e se inscreva no canal, porque o que Tiago me mostrou depois disso só deixou tudo ainda mais estranho. Tiago me levou até a janela da casa dele sem dizer muita coisa, e esse silêncio dele já me deixava em alerta. A casa era simples, antiga, com cheiro de madeira úmida, café frio e alguma coisa mineral no ar, talvez trazida pela própria serra. Quando ele abriu a cortina, a noite lá fora pareceu engolir tudo. A montanha surgia diante de nós como uma sombra enorme, pesada, quase viva. Não havia vento suficiente para mexer as folhas, e mesmo assim eu tinha a sensação incômoda de que algo se movia lá em cima, escondido na escuridão. Tiago apontou para o relevo e começou a falar em voz baixa, como se não quisesse acordar a própria noite. Ele me disse que a luz não aparece em qualquer horário. Segundo ele, existe uma janela muito específica, entre meia-noite e 3 da manhã. Foi nesse intervalo que ele e outros moradores a viram descendo devagar pela encosta, num ritmo tão calmo que parecia impossível atribuir aquilo a qualquer coisa comum. Não era um rastro rápido, não era uma faísca, não era um reflexo aleatório. Era uma presença contínua, uma claridade tênue que deslizava pela montanha com uma precisão perturbadora. Enquanto ele falava, eu tentava imaginar aquela luz cortando o escuro. E quanto mais eu pensava, mais estranho tudo ficava. Tiago disse que ela quase nunca se aproxima de casas ou construções. Ao contrário, parece desviar delas, como se conhecesse o território, como se soubesse exatamente onde pode e onde não pode tocar. Isso me deu uma sensação desconfortável, porque luz não deveria se comportar assim. Luz não escolhe caminho.
Luz não observa. Luz não contorna. Mas era exatamente essa a impressão que ele estava me passando, a de que aquilo tinha vontade própria. Ele ainda me contou que alguns moradores afirmam sentir como se fossem vigiados quando a luz aparece. Ninguém sabe explicar direito o que isso quer dizer, mas a expressão no rosto de Tiago mostrava que ele levava aquilo a sério. E então ele foi mais fundo, mencionando algo que me deixou ainda mais inquieto. Histórias antigas sobre a Serra do Curral, muito antes da mineração. Ele falou de rituais indígenas, de um tempo em que a montanha tinha outro significado. Um tempo em que ela, talvez, fosse tratada com respeito e medo ao mesmo tempo. Naquele instante, a escuridão lá fora pareceu mais densa, e eu senti um arrepio subir pela nuca. Tiago não disse que aquilo era a resposta, mas deixou claro que podia haver ligação entre essas histórias antigas e a luz misteriosa. E foi aí que eu percebi que o mistério estava muito além de um simples relato de moradores. Se você quer saber até onde isso vai, continua comigo. Comenta o que acha e se inscreve no canal, porque a parte seguinte mudou completamente a forma como eu enxergava a Serra do Curral. Nas noites seguintes, eu e Tiago começamos uma espécie de vigília, como dois homens tentando prender a realidade antes que ela escapasse de vez. Era um esforço silencioso, quase obsessivo. Levamos câmeras, lanternas e um gravador antigo que Tiago guardava em casa, daqueles que fazem um clique seco ao ligar e parecem carregar mais memória do que tecnologia. O frio da madrugada entrava pela roupa e ficava preso na pele, deixando os dedos rígidos, a respiração curta, os ombros encolhidos. A serra, vista dali de baixo, parecia ainda maior quando a cidade ao redor finalmente se calava. Os ruídos comuns de Belo Horizonte iam sumindo aos poucos, e o que restava era um silêncio pesado, interrompido apenas pelo zumbido distante de algum motor ou pelo som ocasional de uma folha batendo em algo seco. A terceira noite foi a que me marcou de verdade. Até então, eu ainda tentava manter uma distância emocional, como se uma parte de mim insistisse em acreditar que tudo terminaria numa explicação banal. Mas logo depois da meia-noite, quando o ar já estava gelado e a escuridão parecia compacta demais, vimos a primeira alteração no alto da Serra do Curral. Uma luz muito fraca surgiu no topo, quase tímida, como se tivesse medo de ser notada. No início, pensei que fosse apenas um reflexo perdido, mas não era. O brilho ganhou forma, um ponto suave que pulsava em intervalos lentos, e então começou a descer. Não descia como qualquer luz que eu já tivesse visto. Não era reta, não era brusca, não era caótica. Ela parecia acompanhar as curvas da montanha com uma calma impossível, quase como se conhecesse cada desnível do terreno. Havia algo de orgânico naquele movimento, algo que me fazia pensar menos em objeto e mais em presença. Ela avançava, parava por um instante, como se observasse alguma coisa no caminho, e depois continuava. Aquilo fez meu estômago apertar de um jeito que eu não consegui controlar. Eu olhei para Tiago e vi que ele estava imóvel. O rosto dele estava duro, tenso, os olhos fixos na serra, e quando ele finalmente falou, foi num sussurro tão baixo que quase se perdeu no vento. É ela de novo. O tom da voz dele me atravessou. Não havia surpresa ali, havia reconhecimento. Isso foi pior do que se ele tivesse gritado. Eu tentei racionalizar tudo na minha cabeça. Reflexo, drone, algum efeito atmosférico, qualquer coisa que coubesse numa explicação normal. Mas nenhuma hipótese se sustentava por muito tempo. A luz continuava ali, descendo devagar, fazendo pequenas pausas, como se estudasse o caminho antes de seguir. Quanto mais eu olhava, mais difícil ficava respirar direito. Era como se a própria montanha estivesse nos observando de volta.
Se você quer ver até onde isso foi e entender por que aquela noite me deixou sem palavras, continua comigo, deixa o like e ativa o sininho, porque o que aconteceu depois mudou completamente o que eu achava ser possível naquela serra. Na quarta noite, eu já não conseguia mais fingir tranquilidade. O simples fato de voltar para perto da Serra do Curral fazia meu corpo reagir antes da minha mente. Havia uma pressão no peito, uma antecipação ruim, como se algo dentro de mim soubesse que aquela vez seria diferente. O ar estava mais seco e a cidade parecia ainda mais distante do que nas noites anteriores. Tudo ao redor tinha uma quietude estranha, interrompida apenas pelo som dos nossos passos e pelo leve ruído do equipamento que Tiago carregava com cuidado. Foi nessa noite que levamos um drone. A ideia era simples: seguir a luz de perto, ganhar altura, registrar o que os olhos não conseguiam explicar. Mas desde o começo, o aparelho pareceu reagir mal à proximidade da serra. Quando subiu pela primeira vez, a imagem tremeu. O vídeo ficou granulado por alguns segundos e depois voltou, como se algo tivesse atravessado o sinal. Tiago franziu a testa, concentrado, enquanto eu acompanhava tudo tentando encontrar uma falha técnica normal. Só que os problemas começaram a se repetir exatamente na mesma altitude. O GPS oscilava, a transmissão falhava, a tela congelava. Era como se uma barreira invisível estivesse impedindo que o drone avançasse. Tiago ficou visivelmente abalado. Pela primeira vez, eu o vi perder parte daquela firmeza silenciosa que ele mantinha desde o começo. Ele me disse, com a voz baixa e pesada, que algumas pessoas ali acreditam que a luz é a guardiã da montanha. Segundo ele, seria um espírito antigo, uma presença que não permite que certas verdades venham à tona. Enquanto ele falava, eu observava a serra escura à nossa frente, tentando encaixar aquela ideia em alguma lógica. Mas a sensação que eu tinha era de estar diante de algo que não queria ser medido, nem filmado, nem nomeado. E então, a própria luz confirmou o que parecia ser uma resistência. Toda vez que aproximávamos o drone, ela mudava de comportamento, não permanecia no mesmo ritmo. De repente acelerava, subia com uma rapidez absurda e sumia no nada, deixando atrás de si apenas o vazio escuro da montanha. A cada tentativa, a impressão era a mesma. Não estávamos seguindo a luz. Era ela que nos conduzia até um limite que não podíamos ultrapassar. Aquela reação me deixou ainda mais desconfortável do que o fenômeno em si. Não era só o medo de algo desconhecido. Era o sentimento de estar sendo recusado por uma presença que sabia exatamente o que estava fazendo. A serra parecia guardar alguma coisa, e a luz era como uma advertência silenciosa de que havia uma linha que não deveríamos cruzar. Se você também sente que esse mistério está ficando cada vez mais pesado, compartilha com alguém e comenta o que acha que existe ali, porque na próxima parte a história ficou ainda mais estranha. Depois de mais uma tentativa frustrada, eu já estava exausto, com a mente embaralhada e os olhos cansados de encarar a escuridão da serra, à espera de uma resposta que nunca vinha do jeito que eu imaginava. O silêncio depois daquele fracasso parecia ainda mais incômodo. Foi então que eu e Tiago acabamos encontrando um antigo diário numa casa velha da região. A construção parecia esquecida pelo tempo, com cheiro de poeira úmida, madeira envelhecida e um mofo frio que subia pelas paredes. Tudo ali tinha um aspecto de abandono recente e antigo ao mesmo tempo, como se o lugar tivesse sido deixado de lado, mas ainda guardasse a memória de quem já passou por ele. O diário era de um geólogo da década de 40 e as páginas amareladas pareciam frágeis entre meus dedos, quase se desfazendo a cada virada. A letra era firme, técnica em alguns trechos, mas começava a oscilar conforme os relatos ficavam mais estranhos. Ele descrevia fenômenos magnéticos, pequenas alterações de luz,
distorções que ocorriam na Serra do Curral com uma precisão inquietante. Eu lia aquilo com a garganta seca, sentindo que cada linha me aproximava de algo que talvez nunca devesse ser lido. E então encontrei a frase que me fez parar por alguns segundos. Não é da terra que essa luz vem. Tiago estava ao meu lado, imóvel, e pela primeira vez eu vi o rosto dele perder completamente a cor. O diário também falava de um ritual indígena de agradecimento e proteção à montanha, realizado em uma caverna que, segundo ele, ninguém conseguia encontrar hoje. Enquanto eu lia, o ambiente ao redor parecia mais pesado, como se a casa velha tivesse fechado suas janelas invisíveis e nos isolado ainda mais do mundo de fora. A sensação era estranha. Eu estava sentado ali, com o diário nas mãos, mas ao mesmo tempo parecia que algo na própria serra estava ouvindo. Tiago então me lembrou de relatos que ele já tinha ouvido sobre encontros com figuras encapuzadas durante a manifestação da luz. Ele falou isso devagar, como quem revisita uma memória desconfortável. E nesse momento, tudo começou a se encaixar de forma perturbadora. A luz, os relatos, o medo dos moradores, o comportamento estranho do fenômeno, já não parecia um conjunto de coincidências. Parecia um sinal, uma manifestação silenciosa de algo muito maior, muito mais antigo do que a nossa compreensão imediata. A partir dali, eu entendi que não estávamos diante de um simples clarão na montanha. Aquilo era uma ligação entre passado e presente, entre o que a cidade tenta esconder e o que a serra insiste em guardar. E quanto mais eu pensava nisso, mais difícil ficava negar que havia ali um segredo ancestral protegido por algo que não se deixava explicar. Se você quer saber o que aconteceu quando finalmente fomos até o fim dessa história, se inscreve no canal porque a conclusão foi a parte que mais me arrepia até hoje. Na última noite, eu e Tiago resolvemos encarar a montanha por conta própria. Já não havia mais espaço para hesitação. As pistas deixadas pelo diário pareciam nos puxar para frente, como se cada página amarelada tivesse apontado um caminho que precisava ser seguido até o fim. O ar estava frio e seco, e a caminhada até ali foi feita em silêncio, com o som dos nossos passos abafado pela terra solta e pela vegetação espessa. Eu sentia o coração bater forte demais no peito, não só pelo esforço, mas pela expectativa pesada de finalmente chegar ao ponto que tanto tentamos entender. A entrada da caverna estava escondida entre pedras irregulares e um emaranhado denso de plantas que quase a engoliam por completo. Se eu não soubesse que ela estava ali, passaria direto sem perceber. Havia algo na abertura escura que me causou um desconforto imediato, como se aquela passagem não fosse apenas um buraco na rocha, mas uma fronteira. Tiago parou por um instante antes de entrar, olhando para dentro com uma seriedade que eu nunca tinha visto nele tão marcada. O ar que saía dali era úmido, frio, com cheiro de terra antiga, pedra molhada e umidade presa há muito tempo. Quando entramos, a escuridão pareceu nos cercar de uma vez. A lanterna cortava apenas pequenos pedaços do espaço, revelando paredes ásperas, marcas naturais da pedra e sombras que se moviam conforme a luz tremia em minha mão. Então, a luz apareceu novamente. Mas daquela vez era diferente de tudo o que havíamos visto lá fora. Ela não descia em disparada, nem parecia fugir de nós. Ela envolveu a caverna inteira num brilho suave, quase sereno, e eu senti de imediato que não se tratava de algo agressivo. Era como se aquela claridade exigisse silêncio, respeito, presença. Fiquei parado, olhando para aquele brilho que parecia nascer de lugar nenhum e, ao mesmo tempo, existir desde sempre. Tiago também não se mexeu. No rosto dele havia uma expressão difícil de descrever, mistura de alívio, reverência e medo contido. Ali, dentro daquela caverna escondida, eu compreendi que a Serra do Curral nunca foi apenas uma formação geográfica dominando a cidade ao longe.
Ela era mais do que pedra, vegetação e relevo. Era um marco sagrado, carregado de memória, história e algo que continuava vivo de uma forma que eu ainda não sei nomear. Aquela luz misteriosa, que tantos tratavam como boato ou alucinação, fazia parte desse silêncio antigo. Não era somente um fenômeno, era um guardião, um sinal de que há coisas na natureza que não se submetem às explicações rápidas da ciência porque pertencem a outro tipo de verdade. Uma verdade guardada no respeito, no tempo e naquilo que a história nunca conseguiu apagar por completo. Eu e Tiago saímos dali mudados, e até hoje eu me pergunto quantas outras verdades a cidade esconde sob o barulho cotidiano. Se você também acredita que há mistérios silenciosos rondando Belo Horizonte, deixe seu comentário, compartilhe essa história e continue comigo, porque existem lugares que nunca deixam de observar quem se aproxima demais.